Já está no ar o programa Nossa Terra. Nessa manhã maravilhosa, um novo dia surgiu aí pela presença do Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Hashem, Adonai, construtor de tudo e de todos. Maravilhoso é que estamos vivos, né? Acordamos, muitos acordaram, ao se levantar sentiram dores aqui, acolá, tal, mas isso é a nossa vida, ela é assim, subida, descida, uma hora está subindo, outra hora está descendo, outra hora está estável. Mas o interessante de tudo é que nessa manhã a gente pode ouvir alguém falando da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela registra-se assim, que ela entra entre juntas e medulas, vai até a divisa da alma e é apta para decidir os pensamentos dos homens. Então a palavra de Deus, ela produz os seus efeitos como água. A água, nós utilizamos ela para lavar, para limpar, para matar nossa sede como alimento. Então a água tem 1001 utilidades. Assim também a palavra de Deus. Ela exorta, ela consola, ela edifica. Na palavra de Deus nós encontramos o abrigo do Criador. Na palavra de Deus a gente consegue conhecer o Deus da palavra. Com a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no qual a gente lê, estuda, pesquisa e vivencia as maravilhas do Deus único e verdadeiro, supremo, aquele que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então é na palavra de Deus que a gente aprende a se vestir, é na palavra de Deus que a gente aprende a comer as comidas kosher, que significa comida sadia. Porque lá em Levítico, no capítulo 11, Deus deu um cardápio para o seu povo. Então, quem é povo de Deus, come o cardápio que ele deu. Quem não é, aí come as outras coisas que lá está escrito e registrado há quase 3.000 anos. Meu amigo, minha amiga, esse Deus que nós servimos é um Deus ciumento, ditador, radical. Quem está com ele, está com ele. Quem não está porque ele não aceita ninguém ficar em cima do muro. Não, porque nada substitui a autoridade desse Deus que eu estou falando aqui, desse Deus. Todo dia eu com minha esposa, a gente vem aqui para o programa falar do Deus que supre todas as nossas necessidades, desde que ele colocou para nós um parâmetro, desde que nós venhamos deixar o pecado e se santificar, porque grandes coisas ele fará no nosso meio. Então ele cobra muito do ser humano, seja ele quem for, rico ou pobre, preto ou branco, de qualquer país, ele cobra muito essa obediência aos mandamentos de Deus. Shalom, Ruth. Shalom. Ruth, a gente muito falando tanto de aqui no programa de Potifar, né? Potifar mandou se castrar para ter um caso com José. E aí nós falamos de castração, tal, essas coisas. Depois aconteceu na cidade aqui perto de Marabá. Um homem chega em casa, a mulher está com outro no ato sexual, ele mata o homem e atira nas partes íntimas da mulher, né? Parece que ela ainda está viva ainda. Uma coisa assim que acontece, a gente não sabe nem explicar isso aí, né? Mas esse vídeo veio de Belém do Pará, aí, pelo subtenente aí da Polícia Militar, que mandou para mim. Mas eu já vi esse vídeo já em outras redes sociais. Então aconteceu isso aí. Outra coisa, as fotos são muito expostas, os órgãos sexuais do homem que foi cortado, tirado do corpo, jogado fora, separando assim o ovo do outro, tal. É uma coisa assim, sabe? Sinistra, né? Mas a gente assim, a gente deve orar pela família daqueles que estão envolvidos nisso, deve orar para que o Eterno venha acalmar, porque isso aí foi uma violência muito grande. Quem assiste fica perplexo de ver tanta maldade, tanta coisa, tanta ira. Mas
cada caso, cada processo tem o seu julgamento, mas um só é o juiz de todos esses processos, né, Rui? Quem somos nós para falar alguma coisa? Mas como recebemos esse vídeo, a gente gosta de informar algumas coisas que acontecem e a gente também tem aí a presença do vice-presidente, né, da República aqui na Amazônia, Geraldo Alckmin, né? Que estão tratando aí de assunto referente à Amazônia, né? Desmatamento, tudo que precisa para a Amazônia, porque a Amazônia é o pulmão do mundo, né, Rússio? É onde a gente pode respirar um ar puro, né? A gente tem essa alegria de poder respirar um ar puro. São Paulo, Rio, você já não respira ar puro assim normal, não. Por causa da poluição, não é isso? É verdade. E a gente... Shalom. Shalom. Como nós estamos ainda nas festas das cabanas, né? Hoje é o 5º dia, que hoje é 4, começou no dia 30. 30 de setembro. 30 de setembro. Eu quero ler aqui a parte, porque muitas vezes a pessoa diz o que é as cabanas, o que significa essa festa, por que devemos fazer, né? Por que Sukkot? Porque açúcar, sucó, cabana, aí tem essa parte bem aqui. Morar na cabana. O preceito de mandar morar no sucá, cabana, encerra uma ideia profunda com referência à realidade da vida. Nesta época, quando o homem tem a boa sorte de aproveitar os frutos de seu trabalho, se alegra com a riqueza do produto do seu campo e se sente feliz. Ele corre o perigo de se tornar altivo e exagerar sua autoconfiança. E como resultado, esquece-se de seu Criador. Portanto, a Torá nos manda praticar a humildade e não permitir que conceitos materialistas nos seguem, inclusive por meio do preceito de deixar nossas moradias confortáveis durante 7 dias, morar na sucá, sua habitação frágil, que simboliza o passageiro e o efêmero. Assim devemos lembrar-nos também, nos dias de bem-estar e alegria, dos dias menos afortunados, para que nós conscientizemos da nossa obrigação de agradecer a Deus pelo bem que faz conosco. Todos os elementos do preceito da Sukká foram bem conceituados nas fontes da Halahá, legislação. E os conceitos elaborados são aplicados em outras áreas da legislação também. O assunto da Sukká criou definições e conceitos haláricos fundamentais de significado decisivo para a festa, para a maneira judaica de vida em geral. O nome Sukká deriva da palavra Shelá, que denota sua cobertura, que de certa forma é o elemento central para o kashrut, vida legal. Da Sukká, o costume de enfeitar e decorar Sukká é resultado do amor que se tem por esta mitzvah. Costuma-se decorar exclusivamente com versículos da Torá e pronunciamentos dos nossos sábios, alusivos à ocasião, cartazes com dizeres do conteúdo judaico. A festa de Sukkot foi fixada pela Torá para o mês de Tishré, quando em Israel começa a estação do outono, e não no mês de Nissan, época da saída do Egito, quando teria sido talvez mais lógico celebrar esta festa, que lembra também o êxodo.
Este fato vem ressaltar o valor da mitzvah de Sukká, que não é cumprido numa estação, quando se costuma sair das cidades para as casas de campo, por prazer, para nos iniciar na época de frio, mostrando assim que estamos cumprindo um mandamento de Deus. Quando os outros voltam para suas casas, nós saímos das nossas, porque queremos obedecer às ordens da Torá. Isto não seria tão patente se construíssemos nosso açúcar na primavera, açucote na primavera. Quer dizer, Baruch Hashem. é para nos lembrar de onde nós viemos. Muitas vezes pela riqueza, pelo produto que paga, plantamos, colhemos, muitas vezes a pessoa esquece do seu Criador. Acho que não precisa mais, porque já tem riqueza, bem, né? E açúcar significa isso. As festas judaicas, todas elas, durante o ano, é para relembrar o que o nosso povo passou lá no deserto e em outros países no qual foram sofredores, né? Você pode observar, assim, quando se trata dessas festas, elas não têm conotação com outras festas pagãs de outras religiões. Por exemplo, quando se trata da festa de Sukkot, simboliza o seguinte: deixar o aconchego, o luxo do nosso lar, para morar 7 dias em uma cabana, ou feita de pano, ou de papelão, ou de palha, ou de galho, de madeira, ou de compensado. Mas aí a gente vê, porque isso é uma cultura. Só quem pratica as festas bíblicas é quem vive dentro da cultura judaica, de acordo com a Bíblia. Porque, olha, por exemplo, assim, quando se trata de festa judaica, que nós devemos comer o pão sem fermento, né, e ervas amargas. Simboliza o sofrimento em que aquele povo passou lá no deserto, Egito, né? Então, todas as... por que Deus, na sua essência, na sua formosura de inteligência, por que ele permite que seja relembrado constantemente e abençoado quem faz, né? Abençoado. É para você nunca esquecer de onde você veio. De onde você veio, porque nós viemos deles, saímos deles e abandonamos eles. Agora, quando a gente reconhece, de acordo com a Bíblia, que nós já tivemos no meio deles, através dos nossos antepassados, hoje a ciência veio para comprovar que através da cadeia de DNA, né, através do sangue, do exame de sangue, você mesmo aqui no Brasil, mandando para São Paulo, Estados Unidos, um frascozinho de sangue seu, com um mês chega a genealogia da tua família do passado, e você vai saber em que tribo a tua família pertenceu, né, Ruth? Porque o DNA, essa história do DNA aí, é uma coisa real, verídico mesmo, né? Não tem como questionar, né? Mas, então é isso, gente. As verdades do autismo, ela traz para nós segurança. Mas eu quero mandar um abraço para quem está assistindo a gente, compartilhando aí, a Dona Dina, né? Também o Evandro Vale, o Célio Miranda, Pedro Borges lá na Cidade Nova, no Salão Aplauso, Mauro Magalhães lá em Morada Nova, João Freitas na TV, né? Ele, José Filho, ali na TV, na Rede TV, Canal 38, aí eles fazem aí, juntamente com toda a equipe aí dessa TV, um trabalho maravilhoso. Um abraço também para a Eliane Melo, para o Francisco Arraes, a Marla Arcanjo, Cleuto Arcanjo, Kel Arcanjo, Alzinei Arcanjo, Cristina, Quineide, é muito arcanjo aqui, né? Um abraço também para o Wesley, né, Cavalcante Sá, lá no Tibiriçá, né? Também para o Luiz Rosa, pastor lá lá em Anápolis, né? O pastor Luiz Rosa tem um Ministério de Abraão aí em Anápolis.
Um abraço para você e toda a sua família, Jorge Belos também, grande comunicador, Aurélio Santo, cantor da nossa juventude, né? O Aurélio Santo, que é o cantor da Morada Antiga hoje, e ele congrega na Assembleia de Deus de Missão. Pastor José Leite, da Assembleia de Deus de Missão, um abraço para você e sua família. Também para a missionária Ana Arcanjo, né? E eu quero também mandar um abraço para minha filha, que é missionária lá na cidade de Paropebas. Não sei para que ela puxou pregar a palavra de Deus, será para quem? Ela vai estar aqui na cidade de Marabá, nas grandes vigílias aí. Mas é assim mesmo, cada criança deve a gente cuidar dela direitinho, ensinar o caminho que deve andar. E quando ficar velho, não se afaste, né? Veio a minha filha, a Patrícia, mas o esposo, mês passado. Nós conversamos um pouco e ela estava muito satisfeita, muito alegre, porque estava igual como nós começamos, viajando para um lado para o outro, não para, agenda cheia. E a gente aconselhou ela muita coisa ainda, que ela achou muito bom de falar, umas coisas assim, né, interessantes, que quando você se coloca na presença do Hashem, as coisas mudam. Aí o meu genro falou, tem uma Bíblia lá em Paropebas, hebraica, eu digo, leia que é bom. Né? Vai lendo, que vocês vão crescendo na palavra, porque é importante você crescer na palavra, né? Aí, Ruth, o que nós vamos hoje estudar? Levítico. Nós estamos na porção semanal Shemini. No sábado que vem, quer dizer, do outro sábado, sem ser esse agora, aí que nós vamos começar o livro de Gênesis. Shemini parece a palavra japonesa, né? Shemini, mas não é não. Shemini é a palavra... Hoje é quarto. Peraí. É quarto. Então nós vamos falar a Paraxá de... Porque Levítico capítulo 10, nós estamos vivendo esse tempo de Sucote, né? Sucote. Diz assim, açúcar, que é a festa das cabanas, pode ser de palha, de tecido, de madeira, é para lembrar de onde nós vinhamos. Se hoje você tem uma casa construída, se hoje você tem um palácio, uma casa grande, é para você lembrar de onde você veio. Antes, você era escravo. Hoje você é dono. Porque quando o Eterno nos tirou do Egito como escravo, para que, quando diz assim, a passagem, a libertação, porque hoje nós podemos ser dono da nossa vida, dono de propriedades, dono de você saber, quer dizer, você adora o Deus que você quer, hoje você tem escolha, que antes não tinha, lá no Egito não tinha, era escravo, não tinha dono, quer dizer, os outros que eram seu dono, era o nosso dono, mas você pode dizer, mas eu nunca fui no Egito, nunca estive lá, será que não? Né? Na genética dos seus avós, você estava lá, né? Por isso que quando a gente ouve músicas judaicas, você sente algo, um chamado, e você não entende por que se alegra, outras vezes dá vontade de chorar, porque você esteve lá, você passou por aquele sofrimento através dos seus tataravós. Ruth, por exemplo assim, o Eterno, quando ele construiu o ser humano, do barro, né, dos 4 elementos, ele fez o ser humano. Te aproxima mais do microfone. Quando, não só para te aproximar, por causa do som, que some. Aí, quando ele fez o homem do barro, os 4 elementos, ele já fez num propósito, num projeto, de que o homem e a mulher fossem ricos. Deus não fez ninguém para ser pobre. Isso aí foi coisa que os grandes, há muitos anos atrás, colocaram na mente do ser humano que deveria ter a classe do rico e dos pobres. Para poder um dominar o outro, né? Então, esse domínio já vem aí de guerras de muitos anos, 2, 3 mil anos atrás.
aonde a pobreza fica mais pobre cada dia que passa. Mas quando você se aproxima desse Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da Bíblia, quando você se aproxima, que você começa a cumprir os seus mandamentos, aquilo que ele manda na palavra você fazer, e você passa a ser fiel, aí ele começa a trabalhar por você. Jamais Deus deixará, jamais Deus vai aceitar uma proposta de compra de seus bens, das suas bênçãos, jamais. Ele não aceita. Por quê? Porque ele criou o homem e a mulher, capacitou de inteligência e sabedoria para que multiplique, encha a terra de gente, pessoas, mas aí também ele deu os dons espirituais para as pessoas que são os ofícios. Por exemplo, quando Adão olhava para os animais e não sabia o nome deles, mas um dia Deus deu para ele o dom e ele colocou o nome nos animais. No virar da tarde aparece quem? O Eterno, para bater papo com Adão. E aí o que aconteceu? Adão já tinha dado nome em vários animais. Ele viu um animal pulando, parecia a gente, com rabão, assim, tal, peludo, e ele botou o nome de macaco, só porque pulava de um lugar para outro. Então, todos os animais, foi ele que colocou o nome, as plantas e os animais. E isso aí é um dom de Deus. Mas Deus, quando criou nós, foi para isso, para que nós viesse reconhecer a grandeza dele em nós. Apartar do pecado, que o pecado é podre e apodrece a carne e os ossos, né? O rei Davi diz, quando eu estava em pecado, os meus ossos estavam apodrecendo. O pecado, ele mancha a alma, ele quebra os ossos, ele escraviza a pessoa e o pecado separa a pessoa de Deus. E esse pecado é o que Deus quer que você venha resistir. Resistir mesmo o pecado, seja ele pequeno ou grande, é pecado. Pecado de estimação é pecado. Tem gente que deixa todos os pecados quando entra com a religião, mas tem uns que é de estimação, aquele ninguém toque nele, nem fale nele. Se falar, eu brigo. Né? Então, Deus quer a santidade. Nós vamos falar aqui já da paraxá de hoje, que hoje é quarta-feira, a parte já está separada aqui de Shemini. Mas o que eu quero dizer para você, meu amigo, nós estamos fazendo aqui uma alta reflexão do que é que Deus quer do ser humano. Deus quer a atividade, ação, reação. Porque quando o ser humano reage, ou ele faz uma ação boa para crescer, para um projeto de vida, de prosperidade financeira para ele, para a família dele, para a comunidade, Deus entra na história. Porque ele quer isso, ele quer que você faça uma ação e ele faz a reação para te ajudar. Agora, se você ficar parado, o que é que diz lá Provérbios 6, versículo 6? Vai ter com as formigas, o preguiçoso, veja como elas trabalham. As formigas trabalham o verão todinho para desfrutar. Tu sabe o que é que formiga come? O que é? É o fungo que ela produz. Pois é, uma vez o Laurito, ele é formado em engenharia florestal, e a gente lá no apartamento dele conversando, ele é adolescente ainda, a gente conversando, aí ele perguntou para mim o que é que formiga come. Aí eu achava que tudo que ela pega no chão, ela leva lá para a morada dela. Eu achava que ela comia aquilo, não é. Aquilo as formigas armazenam lá no lugar, e a terra, uma hora ela esquenta, outra hora esfria. E no esfriar, cria o mofo. Então a formiga, ela se alimenta do mofo. Não é daquilo que ela leva para lá. É do que cria no pão, no bolo. É daquilo que ela leva para lá para forjar esse mofo. Né? Que esse mofo é vivo. Se você pegar uma comida e tiver mofo, você comer, você adoece. Ela estoura com o teu intestino, você vai ter diarreia, vai ter todo problema. Mas a formiga não, já foi. Ela já leva
o produto para se transformar no mofo. Então, tudo essa universidade de conhecimento que a Bíblia nos dá, é para a gente entender que Deus é infinito. Ninguém pode limitar Deus. Ninguém pode mandar nele. Ninguém é melhor do que o outro para ele. Não. Cada pessoa aqui na Terra está vivendo um processo. E esse processo, seja ele jurídico ou não, familiar ou saúde, mas esse é o processo da tua vida. Mas você pode mudar esse processo para melhor. Quando você invoca ao Hashem, ao Eterno, você invoca o Deus verdadeiro da Bíblia, que muita gente não sabe nem como é o nome do Deus da Bíblia. Fala em Deus, mas a palavra Deus é um título, não é um substantivo. Substantivo seria uma pessoa, mas como a palavra Deus é um adjetivo. Por isso que existe Deus do fogo, Deus das matas, Deus das encruzilhadas, Deus não sei de quê. Há muitos deuses, mas só existe um que é verdadeiro, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Shalom, Evanice. Shalom, Evanice. Baruch Hashem, bora entrar na Paraxá agora. Ruth, a Torá, ela é incrível, né? É incrível, é viva. E quando a gente lê o Talmud, que a gente vai entender a Torá, muitas coisas que está ali escondido na Bíblia que você lê e você não entende muitas palavras. O que significa isso? Quando você vai buscar, né? Aí que você vai... No Talmud é que tem o resto aí, né? Não, mas completa outra. O Talmud é que explica a Bíblia. Por isso são, parece que 46 livros. Nós temos ali algumas partes do Talmud que são livros grandes, assim, onde a gente aprende os códigos da Bíblia, a matemática bíblica, né? Porque há muitas frases dentro da Bíblia que a gente, para entender, você tem que fazer guimátria. Né? Aí tem muita gente assistindo aí, o que é guimátria, hein? Né? Então é preciso você se aprofundar na cultura da Bíblia, que é a cultura judaica. Aí quando a gente faz o curso de teologia, a gente acha que sabe tudo e mais que todo mundo. Não sabe. A teologia, ela não te leva ao conhecimento que te dá o Talmud. E o nome das pessoas quando muda, muitas vezes você é Jacó. O nome dele, dado pela mãe dele, foi Jacó. Mas quando ele tem a luta com o anjo, o nome dele é mudado para Israel. E muitas vezes esse nome está em Israel, você acha que é o nome da nação dele, da cidade, e no final é o nome do homem. E também pode ser também o nível espiritual que ele atingiu é chamado Israel. O maior nível espiritual abaixo do trono de Deus é chamado Israel. É igual Moisés. O nome que a mãe dele deu não foi Moisés. Você sabia qual é o nome dele, ou sabe? O nome dele verdadeiro era Kitove. Mas aquela mulher que tirou ele das águas foi que botou o nome dele Moisés. Essa palavra do hebraico Kitove, ela traduzida para o português, até transliterada, significa é bom. Quando a mãe dele chamava ele, chamava Kitove. É bom, é bom. Essa palavra Kitove, por exemplo, assim, você deve colocar o nome da criança, que seja uma bênção, que você sabe da Bíblia, aquele nome. Porque tem gente que coloca nome bíblico nas crianças e não sabe nem se aquela pessoa dentro da Bíblia é boa ou é ruim. Não lê a história. Sabe o que eu achei bonito? Sabe o que eu achei bonito? Eu vou colocar o nome do meu filho, da minha filha disso. E depois é uma maldição. Né? Existem muitas pessoas que ela é maldita por causa do nome dela. Mas quando ela encontra com Hashem, o nome dela é mudado, porque o Eterno não aceita isso. Josué, você sabe qual era o nome dele, que a mãe dele deu para ele? Era Oséias. Quando ele passa a ser o discípulo de Moisés, o nome dele muda para Josué. Você vê, mas olha, esse processo de mudança de nome é porque quando você encontra com Hashem, com o Eterno,
quando você passa pelo Techuvá, no mundo espiritual é cobrado a mudança do nosso nome. E é revelado para nós. Por exemplo, eu sei o meu nome está escrito no livro da vida. Você que está assistindo, você sabe? Alguém já te disse qual é o teu nome que está escrito no livro da vida? Né? Você tem que saber. Ah, mas eu tenho um nome escrito no livro da vida. Como? Não te enganaram, não? Porque eu sei. Tu sabe o teu nome escrito no livro da vida. Então, todos que praticam judaísmo sabem disso, porque o Eterno manda avisar. O nome de fulano é fulano. Como aconteceu com aquele anjo, quando batia lá em Jacó, o que aconteceu ali? A mudança. A mudança. Mudou-se o nome, muda-se o processo. A sentença. Muda-se a sentença. Então, por que Deus muda o nome? Porque tudo que era velho se passou. Agora você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Uma nova pessoa. Agora você é conhecido nos céus, né? Está registrado teu nome no livro da vida. Aí é outra coisa. Mas essa história, recebe uma oração aqui, agora teus pecados estão perdoados, teu nome está escrito no livro da vida. Quem te garante isso? Raquel, uma das matriarcas, ela morreu de parto e ela teve um filho. Ela botou um nome, eu não estou lembrado qual. Filho da minha dor? Mas significava, não, mas tinha um nome. O significado que era filho das minhas dores, né? Antes dela morrer, ela deu esse nome. Mas Jacó botou Benjamim, que a gente chama Benjamim, né? Mas é Benjamim, o nome do filho, que ele mudou. Porque, na realidade, Ruth, o nome, nosso novo nome na glória... Tem gente aí que é religioso e acha que é santo demais, mas o nome dele não está escrito no livro da vida, não. Porque, Ruth, o que acontece é que as religiões tomaram isso da Bíblia e criaram novas religiões. A pessoa aqui se rebela aqui, aí vou fundar o meu ministério. Deus me deu, Deus revelou isso. Aí pega a mesma Bíblia e vai pregar o que pregava ali antes e dizer, não, Deus está com a gente aqui. Corá, Datã e Abirão fizeram isso. E qual foi o final deles? A terra engoliu eles e a família deles toda. E o nome influencia muito. Félix Rodrigues. Você, quando conhece alguém, você vê o nome. Aí você vai ali somar, quer dizer, o caráter daquela pessoa, se é bom ou mal. Tem que haver mudança. Quando você um abraço vê outra... aí pro pessoal da UTI Céu, né? Tá ligado? Quando você vê outra pessoa com o mesmo nome, você já sabe que a reação daquele nome reage o mesmo caráter do outro. Eu tenho 2 filhos com o mesmo nome, só que o mesmo nome. Aí, rapaz, eles têm umas coisas que é igual ao outro. Aí fala, não, isso é mal do nome, porque ainda não mudaram o nome dele, né? Ainda não houve uma convenção, mas o destino de um é do outro, é a mesma coisa que faz um, o outro faz, estando em cidade e estado diferente. Porque o nome, ele influencia muito. Muito. Porque o nome de Moisés, a palavra Moisés, do hebraico, significa tirado das águas. Em outra linguagem, Moshe significa sapo. Moshe significa sapo. Em outra linguagem. Das águas, se não for sapo, é peixe. Então, quando botaram o nome daquela criança que acharam lá no rio, colocaram o nome de quê? Moisés, tirado das águas. Toda vez que chamava ele, tirado das águas, vem cá. Ele, tirado das águas, vem cá. Quer dizer, quando o nome dele mesmo, quando ele nasceu, o pai e a mãe, até a profetisa Miriam, né? Colocou o nome, eles colocaram o nome lá da família, na criança de Kitov. Que é o nome hebraico, o nome dele mesmo. Recebido no nascimento, né? Tem criança que é até antes. Hoje em dia que tem ultrassom, você sabe se é menino ou menina. Aí você já escolhe o nome antes de nascer, né? Mas naquele tempo não tinha. Ele recebeu ao nascer. Aí foi dado o nome. Esse microfone é automático. Quando tu afasta assim, ele perde. Só é pertinho. Não, A gente tem que se adaptar ao microfone. Não se afastar. Aí, eu lembro que eu já sofri muito com esse negócio de fazer programa. Era 1985, quando eu entrava no ar,
Antes, era pela Bandeirante. TV Globo. TV Globo. Tinha um programa de 7 minutos. Naquelas épocas de 80 do Garimpo. Era 7 minutos e ali eu entrava no ar meio-dia. Então, lá na Serra Pelada, todo mundo pegava o programa pela televisão. E tinha vez, lá tinha uma câmera JVC, ainda lembro da câmera. Naquele tempo tinha um VT, que era desse tamanho, um aparelho que botava uma fita desse tamanho dentro, e dali vinha um fio para a câmera. Quer dizer, eram 2 pessoas para segurar o equipamento de filmagem. Um segurava no VT e o outro aqui na câmera. Só que a câmera JVC, ela era desse tamanhozinho. Na fita. Não, escuta, a fita já estava lá no videocassete. Aí ela é pequena e atrás o fio que fazia a conexão, ela tinha um Durapox. Porque não tinha peça para comprar naquela época. Para comprar. Aí o que acontecia? Aí o Lindenberg dizia, atenção, vai entrar no ar ao vivo. Tá? Aí eu me preparava ali todo para entrar no ar, para pregar a palavra. Quando eu começava o programa, aí alguém pisava no fio. Aí saía do ar. Quando eu voltava, então tu volta só para agradecer. Agradecer o quê, rapaz? 7 minutos a gente fazer esse programa. Mas isso aí nos ajudou muito. Não, né? aí quando era na Bandeirante, tinha que dar uma pancada na parede. É o Zé Filho, passando Zé Filho. Né? Aí a gente, o César, né? O César tinha 2 filhos, o Cezinho e o outro. Aí, vamos levar esse menino para cantar. Eles cantavam lá na televisão, era uma admiração, todo mundo achava bonito os filhos do César cantando, o César tocando ali. Aí tinha o mais velho, colocava ele assim. E na época era dividido o estúdio, mas não tinha espelho, nem vidro. Então o Zé Filho levantava, dava pancada na parede, tum! Aí a pessoa entrava no ar, do outro lado da sala. A comunicação era essa. Por isso que o Zé Filho é forte, tanto dá murro em parede. Aí tem gente que dizia, o que é isso? Ele disse, não, é para entrar no ar. Aí o Zé Filho tá vendo o menino lá da sala dele, né? E o menino não tá vendo. Aí o menino aqui, ó, se arrumando e tal. Aí ele era magrinho, aí ele se enchia. Aí bora, Zé Filho, bora entrar no ar, rapaz. Aí, não, rapaz, deixa o menino encher de vento primeiro. Aí quando ele ia cantar, ele cantava direitinho. Deus tem uma palavra pra você. Aí ele disse, não disse? É só encher de vento mesmo. Rapaz, mas a gente fazia aquilo ali com todo carinho. Ali, não sabe que por trás aí, rapaz, o tanto que a gente... Não, mas o que eu achava interessante, eu tenho muita história para contar de televisão. Pior coisa que tem você estar comprando um programa na televisão, que quando você vai gravar, que você está atrasado 2 meses, que quem primeiro lhe recebe, para lhe recepcionar, em vez de ser a mulher do café lá, não, já era o diretor. Vem cá, pastor, você tinha aqui. Eu sentava. Rapaz, é o seguinte... A pessoa vai cheia da palavra. Eu ia cheio da palavra da unção. Quando o diretor me cobrava... Aí subia tudo. Rapaz, que eu entrava para a sala de gravação, dava vontade de dizer assim... Oh, meu Deus, se fosse meu, eu ia largar isso aqui já, mas é teu. Aí depois Deus provia e eu pagava lá e tudo. Mas olha, Ruth... vamos para a Torá. Eu vou contar os testemunhos que nós temos. Que já passamos. Aí, um dia eu levei uma pessoa lá, importante e tal. Aí o Zé Filho, vamos, gravando. Peraí. Ajeita fulano. A gravata tá torta, aquele negócio tudinho. O Zé Filho gritava, tá torta a gravata, tá, ajeita aí. Tá. Aí tá bom. Quando tava no jeito, aí só fica, qualquer hora ele dá o sinal lá. Quando ele deu um murro na parede, do outro lado o pessoal escutar. Vai se Aí, espantar. o que foi isso? E, né? Para aí, começa de novo. O homem aqui se espantou com esse murro na parede. Mas, então, a história de televisão, nós temos muita coisa que é engraçado, né? Que nós vivemos. Mas valeu a pena, Ruth. Valeu. Caminho andado. Naquele tempo tinha pouco crente e... na cidade. Agora, na Rádio Itacaiona, era 15 minutos, mas aonde a pessoa passava, o rádio estava ligado. Aí depois aumentou para meia hora e depois 1 hora. 15 minutos, só tinha a Rádio Itacaiona. 15 para as 7. Pegava Serra Pelada, pegava o sul do Pará quase todo.
Aí a gente entrava e eu arrumei um chocaizinho, né? Olha a hora! Era chocado. Era chocaizinho, rapaz, chocaizinho. Aí, Aqueles que usam para botar em animal, Não lembra não, que fazia aquele negócio lá. Lembro. Aí um Ela dia parece um sino. eu fui para a igreja pregar, aí chegou uma irmã assim, daquela assim, atroiada. Chegou e disse assim, irmã Cavalcante, tu é doido, tu acorda todo mundo de manhã com aquele chocalho. Aí, uma vez eu botei uma música assim, irmão, acorde alegre, que a igreja foi arrebatada, uma coisa assim. Rapaz, o irmão disse que ouviu aquilo assim, meio acordado, meio dormindo. Aí ele olhou para um lado, não tinha ninguém em casa. Ele disse, ih, rapaz, foi todo mundo, eu fiquei. A gente vê cada testemunho. Mas vamos Bora lá, Levítico capítulo 10, versículo 12 a seguir. E diz assim, e disse Moisés a Arão e a seus filhos, que ficaram Eleazar e Itamar, tomai a oblação que restou das ofertas queimadas ao Eterno e comei-a sem fermento, ao lado do altar, porque ela é santidade, santidade. E comereis em lugar santo, porquanto é o devido a ti e a teus filhos, das ofertas queimadas do Eterno, que assim me for ordenado. E o peito movido e a espádua separada comereis no lugar puro, tu e teus filhos, e tuas filhas contigo, porquanto é o que foi dado a ti e a teus filhos, do sacrifício de pazes dos filhos de Israel. A espádua separada e o peito para o rito da tenufá, sobre o sebo serão trazidos para serem movidos diante do Eterno, e será para ti e para teus filhos contigo, por estatuto perpétuo, como ordenou o Eterno. E o cabrito da oferta de pecado... tá bom. Ruth, deixa eu falar uma coisa, fazer só uma pergunta aqui. Por que é que Deus não quer que nós venhamos em certas ocasiões do ano festivo que a gente não coma fermento? O fermento, ele simboliza muita coisa, né? Primeiro, o orgulho. Você sabe que a pessoa, quando ele está orgulhoso, ele fica igual um balão, né? Ele incha. É igual um pão. Como nós estamos falando, o fermento sem pão, ele não tufa. A pessoa, quando ele está doente, ou machucado, ele incha, né? Significa enfermidade. Então, no Pessa, passagem, libertação do povo do Egito... Peraí, Pessa é diferente de Páscoa. O Pessa é a passagem. É a passagem do povo no mar, a travessia, né? Então, existe aí uma diferença muito grande do Pessa para a Páscoa. O Pessa, ele é judaico. A Páscoa, ela é cristã. Ela é cristã. É cristã. Não tem nada a ver com a travessia do Mar Vermelho. Então, é por isso que até as comidas que nós comemos na época da travessia do Mar Vermelho, pão sem fermento, essas coisas e tal, porque para simbolizar a passagem, o sofrimento daquele povo daquela época. Assim, e o livramento que o Hashem deu, né? O pão sem fermento, ele significa o pão da pobreza, né? Porque na saída do Egito, ele não deu tempo de esperar o pão tufar. Porque muitas vezes é meia hora, né? Para o pão crescer, ele dobrar de volume, a massa, para se fazer o pão. Não deu tempo. E o Pessa, que é a passagem, a Páscoa é diferente, até os símbolos, né? Porque nós não comemos nada com fermento. Nós não comemos nada doce, porque é ervas amargas, que é para lembrar da amargura que eles passaram no Egito. Isso no período da festa. Depois pode comer fermento, açúcar, mel, come até as abelhas se quiser. Agora, a Páscoa já é diferente. Eles comem ovo de coelho, que eu não sei de onde que aparece, mas aparece aí. Mas olha, Ruth, a Páscoa, o símbolo deles lá,
significa o coelho. É. Se você vai lá, na Levítico 11, Deus proíbe comer coelho. Como é que vai comer ovo de coelho? E outra que coelho não bota uva. Eles inventaram aí porque é Isso é uma comércio, né? invenção de Roma e Grécia para desvirtuar a Páscoa bíblica. Aí a gente Que a Páscoa come... bíblica, que era, na Bíblia, não é Páscoa, é Pêssego. É pêssego. Que é a passagem. travessia. É. É a travessia. A gente come também ervas amargas, água com um pouquinho de sal para lembrar da lágrima. As lágrimas que caíram no que deserto. ele sofreu no Egito. O A suor lágrima também, o suor. da perca dos seus filhos, perca dos seus parentes, que eles matavam lá sem misericórdia, né? Por qualquer motivo eles matavam. A gente come ovo cozido, porque o ovo ele é simbolizado o povo judeu. Quanto mais você cozinha, mais ele duro ele fica, né? É o único objeto ou alimento que quanto mais você cozinha, mais duro ele fica, né? Você sabia, Ruth, que quando um caminhoneiro vem na estrada e o radiador fura, aí ele pega um ovo, quebra e coloca no radiador, coloca água, aí coloca o ovo, aí fecha. Pois aquele ovo vai lá e veda onde está furado o radiador e ele segue a estrada e vai embora. Porque o ovo ele tem as suas qualificações. Dizem, segundo a medicina, tanto a moderna como a medicina alternativa, que o ovo é um dos maiores alimentos do mundo. E o primeiro é o leite materno, né? Depois do leite materno é o ovo, né? Tudo o que o teu organismo precisa para um dia, o teu cérebro, Está no ovo. Está no ovo. Você comer ovo de manhã cedo, mas não é aquele ovo cheio de fritura, de gordura saturada, não. Se você puder comer ele cozido, é mais sadio. Agora tem que ser cozido mesmo, né? Porque antigamente você pegava o ovo lá da galinha, só esquentava ele, aí quebrava ali no copo, mexia, estava mole, né? Que nadinha. Hoje não. Aparece cada coisa. Eu comi muito ovo. Minha mãe brigava comigo, porque eu era igual o tio. Aonde a galinha cantava, eu tava lá. Mas eu comia era cru mesmo. Só fazia quebrar assim como uma... Tipo aqueles... A gente não compra caixinha de suco? Assim fazia eu com ovo. Eu quebrava assim. Aí eu nunca desmaiei. Pois é, mas hoje não se pode fazer mais isso. Porque tem aí o tipo de bactéria que a pessoa comer, a gema mole, ele pode ter problemas. E olha, é uma bactéria muito forte, né? Tem muitas pessoas que comem ele com a gema crua, né? Que ali diz que está a substância. Mas ele passa pelo período de um cozimento que a gema fica crua. Então, o ovo de galinha, ele é permitido a gente comer. Pode comer frito, já vi até a gente comer assado. Já viu comer ovo assado? Já viu como faz ovo assado? Todo tipo que você puder comer, vale a pena. Agora, você comer todo dia ovo frito com muita farinha, isso aí não é bom pro fígado. Aí já vai dar outros problemas, né? Mas olha, o cara quebra um galho mesmo, viu? Porque quando falta a carne, o bife do olhão resolve. Então, ele quebra o galho de muita gente. A nossa geladeira, ela sempre tem ali as cartelas de ovos. Teve uma época que a gente olhava para a nossa geladeira, era água e ovos. Né? Mas a gente... E tu lembra naquela vez que nós passamos pelo estreito? Tá difícil para nós. Fiz um negócio, aí recebi uma caixa de ovos, desse tamanho, assim, não sei quantas dúzias, aí levei para casa. Rapaz, o menino não podia mais nem olhar para aquela caixa de ovos. Eu enjoei de comer ovo. Rapaz, era ovo, era bolo, era não sei o que, era não sei o que. A gente já passou por esse tipo de coisa. Mas isso é normal para todo ser humano, né? Diz assim, sou tipo Paulo, já passei pela fartura e pela escassez. Já acostumei a estar de barriga cheia, mas também esquia. É que nem o Chico, eu já cansei, tá rico, tá pobre. Eu quando era pequeno, eu já passei fome, que ia dormir de noite, para ver se passava fome, aí dava pesadelo. Rapaz, é ruim demais, pesadelo você estando com fome.
Aí de vez em quando eu sofri essas coisas. Mas, Ruth, a vida da gente é cheia de altos e baixos, mas quando a gente encontra com o Eterno, aí que vem a paz. Hoje eu tenho paz, antigamente eu não tinha paz, não. Também era muito atentado. Mas vamos ler, Levítico. Ei, você que está assistindo aí, vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal aí. Vamos comentar aí, né, rapaz? Receber um comentário de várias pessoas aí. Aqui acolá alguém entra no programa, aí gosta e manda uma mensagem. E isso aí incentiva a gente a buscar mais. Aqui diz assim, o Talmud, né? O Talmud ainda explica que aconteceu com Nadab e Abiú. A alma queimou-se, mas o corpo ficou resguardado. A nossa crença é uma ponte que nos une com Deus. E se um judeu se desliga do seu maravilhoso passado e da peculiaridade da sua maneira de pensar, ele perde a sua sombra. Fisicamente é um corpo, um ser humano igual a outro, mas psicadamente falta-lhe o fato principal que o une à sua origem, ao seu passado. Não ter sombra é pior do que sair nu à rua. O que passeia nu é despido só exteriormente. Interiormente, ele é igual aos outros. Mas aquele que não tem sombra é considerado como se fosse nu interiormente. Uma espécie de alma queimada cujo corpo vagueia cegamente. Ruth, havia um rabino numa cidade, numa metrópole, e aquele rabino tinha muito sucesso por ser muito sábio, muito procurado, porque os rabinos são para ajudar as pessoas. Não só aqui, a gente ajuda mais gente das religiões que tem aí do que na nossa mesmo. Né? A gente ajuda muita gente aí, conselho, muitas coisas. Aí, o trabalho do rabino é servir. Né? Aí aquele rabino, ele era muito querido naquela cidade, mas chegava um dia do ano em que ele pegava uma vela grande, colocava ali no meio da igreja. A vela estava no meio da igreja e tinha uma parede assim branca. Aí ele mandava as pessoas passar encostar da parede, quase encostar da parede, por trás da vela, e ele ficava olhando. E ninguém sabia por que ele fazia aquilo. Mas existe sempre os curiosos. Sabe por que todo ano, nessa data, o rabino manda todo mundo passar lá por trás daquela vela, e ele fica olhando, ninguém sabia o que é. Por ali ele sabia quantas pessoas dentro da sinagoga iam morrer, ou se não ia morrer ninguém. Aqueles que passavam por trás da vela, que não tinha sombra, aquele ali não terminava o ano. Diz que a pessoa quando vai morrer, o primeiro sinal é esse, a sombra sai, né? Ela foge. E no Yom Kippur é ali no dia do julgamento, o dia do perdão, e lá ele fazia essa experiência para saber quem ia morrer naquele ano, né? Você tinha coragem de ir lá passar por essa vela? É bom, né? Que a gente se prepara. Você que está assistindo aí, se houvesse aqui na tua cidade aí, onde você está, em qualquer lugar onde você está, alguém que fizesse experiência de botar uma vela e mandar as pessoas passar com a sombra pela vela, para ver se tem sombra ou não tem. Você teria coragem, você que está assistindo aí? Não precisa responder, não. Você responda só para você mesmo. Porque você passar lá e não ver sua sombra, pode preparar o caixão. E se despedir dos amigos. E fazer amizade com você. Diz assim seus que, inimigos. Aqui na parte que nós lemos, diz que quando Nadab e Abiú, o Eterno matou, porque eles colocaram fogo estranho, né? No altar. No altar. Essa semana falando dele. Foi ontem, né? E diz que o corpo ficou intacto. Não tinha nenhuma marca para dizer alguém machucou, bateu. Não, o corpo estava inteirinho. Só a alma que saiu, né? Aí aqui que ele diz que o corpo é considerado um corpo que não tem sombra. Ele é só um corpo, uma pessoa, mas dentro não tem a alma. Não tem a alma. Porque o Eterno tirou. Porque olha, o que acontece? Quando a pessoa morre, a gente já explicou aqui várias vezes. Eita, ali tem um comentário bom. Aqui tá grande. Bom dia.
Você pode me responder se a sua fé em Jesus Cristo acabou, já que ele mudou de religião. É meu amigo, quem falou? É Carlos Popé. Carlos, um bom dia para você. Meu amigo, o nível do judaísmo, nós estudamos, os princípios da fé judaica, a cultura judaica, Jesus era um judeu. Jesus era um rabino. Jesus pregava a Torá, quando ele mesmo disse lá no Novo Testamento que devemos examinar, estudar as Escrituras. Agora faça uma base aí e analise se você, o que você entende por Jesus. Você acha que Jesus é um alemão, um americano? O Yeshua é um americano? Yeshua, Jesus, é a mesma coisa e é um judeu. Ele é um judeu. Um judeu não se levanta contra outro judeu. Deu para entender aí, Carlos? Meu amigo, sua pergunta valeu. É assim mesmo, amor. A gente tem que perguntar mesmo. Não fica triste, não, porque a gente não se ofende com as perguntas. Porque nós estamos aqui para transmitir a verdade. Porque as pessoas acham, Ruth. Um dia, quando eu falei que Jesus era um judeu para um porteiro de uma igreja, ele falou, rapaz, eu vi Metu na rádio falando, moço, ele era um judeu, né? Eu digo, leia a Bíblia, rapaz. O que é o Novo Testamento? É um livro judaico. Aí as pessoas querem ser... Não, porque agora eu sou um crente, toda religião não vale nada. Não é assim. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Hoje a pessoa é livre para escolher o que para escolher, para escolher. Então, se você crê em Jesus, a sua religião é cristã, tudo bem, né? É louvável. Agora, nós também, além dele ser judeu, Jesus, ele também era o filho de Deus como qualquer um de nós, né? Porque ele acredita que Jesus era filho de Deus. O que se vê na Bíblia, no Novo Testamento, a respeito de Jesus, a mulher chegou e disse assim, Rabi, olha aqui, ó, Rabi, mestre. Sabemos que tu é mestre. Sabemos que tu é mestre. Então, rabino e mestre, ele era um mestre de rabino. Só aí você, Carlos, já tem uma base do quem Jesus era. Um judeu que pregou 20 vezes no Novo Testamento, só em sinagoga, nunca pregou em outra religião. Dá uma olhada para você ver na sua Bíblia. Qualquer pessoa que está assistindo aí, a gente não esconde não, aqui a gente mostra mesmo o que está na Bíblia. O Novo Testamento é um livro de punho judaico, porque o líder do Novo Testamento era um judeu que fez rabinato, que se formou e passou a ser rabino e passou a ser mestre. Por isso que lá em Lucas capítulo 4, versículo 9 a seguir, lá diz que ele entrou em Nazaré. No dia de sábado foi lhe dado o livro do profeta Isaías. E ele leu. A pessoa que não pertence à nossa religião, ele entra nos dias das reuniões oficiais, ele não tem direito de ter oportunidade. Por quê? Porque ele não faz parte. Mas Jesus fazia parte do judaísmo, a ponto dos rabinos, dos mestres daquela época, lhe entregar o livro do profeta Isaías no capítulo 61. Naquela época, a Bíblia não não tinha capítulo e versículo. Hoje que a gente faz a base, quando foi entregado o rolo de livro de Isaías, no capítulo 61, versículo 1, lá diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim porque me ungiu. Aí ele disse, hoje se cumpriu. Hoje se cumpriu essa profecia em mim, ele falou. Era a mesma que estava. Lucas 4, versículo 16, por aí, assim, você vai ler, aí você vai entender. Aí, ó, hoje você... por exemplo, você que está ouvindo aí, até quem está assistindo o programa, você deu uma crescida espiritual. Porque crescer é conhecimento. E lá em Lucas, eu não estou lembrado qual é o capítulo, né, versículo, ele foi levado ao templo no 8º dia para ser o quê? Circuncidado. Ele foi circuncidado. Uma vez eu estava dando estudo para os pastores lá em Goiás, quando eu citei a palavra da Brit Milá, que é a circuncisão, a aliança que se faz com Deus, que Jesus fez, Paulo fez, todos os apóstolos eram circuncidados, e vocês são? Nenhum. Mas levantou alguns de lá e disse, eu quero me preparar para isso. Porque se o meu mestre Jesus foi circuncidado, eu quero ser igual a ele. É porque Paulo, ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então você tem que imitar ele em tudo.
Muito bem, muito Começando bem. pela circuncisão. Vamos para frente. Um abraço, Carlos. Obrigado, Carlos. A gente não Versículo A 3. gente não está chateado, não. Você é um homem de Deus. Que Deus continue E abençoando você e sua calou-se família. Arão como sinal de justificação da suprema justiça de Deus. Verso 6. E o vosso vestido não roupais em sinal de luto, como se costumava fazer por ocasião da morte de um parente próximo, né? Quando a pessoa morre, a pessoa rapa a cabeça, quer dizer, não, rapa a cabeça e rasga suas roupas. Muitas vezes na hora de jogar ali do enterro, ele joga a terra, né? Às vezes na cabeça bota a terra, porque diz tu veio do pó e em pó te tornará, né? Aí aqui, quando esses Homem, filhos... tu és pó e do pó e te em pó tornará. te tornará. É. O Eterno, quer dizer, ele não permitiu Arão fazer isso pelos seus filhos, porque eles tinham desobedecido ao Eterno, botando fogo estranho no altar, ali onde o fogo não pode se apagar. Aqui, 9. Vinho e bebida forte não bebereis. Escreve que os filhos de Arão morreram por terem se apresentado ao serviço de Deus após beberem vinho. Que é Isto proibido, né? pelo fato de Deus ter recomendado a Arão e a seus filhos, imediatamente após o trágico acontecimento, não beber vinho quando entrasse na tenda da reunião, para que não morressem. Quer dizer, o Eterno, quando eles foram ungidos, como ali Levítico, que eles ajudavam lá no templo, eles eram filhos de Levi, da tribo de Levi. O Senhor disse que quando fosse fazer a obra, lá, entrar na tenda, acender fogo, fazer alguma coisa dentro do templo, eles não podiam beber bebida forte. Por exemplo, o estudo da Torá no Shabat. Não podiam beber vinho. Ninguém pode entrar na sinagoga se beber o vinho. A liderança não pode ensinar se tomou vinho. Toda liturgia judaica nossa contém vinho. Está na Bíblia isso. Né? Deixa isso aí, depois a gente vê isso aí. O que acontece hoje? O vinho, ele é proibido de misturar com a palavra de Deus. Porque o vinho, ninguém sabe quanto a pessoa tomou, quanto ela tomou, e ela pode querer variar, porque quando a gente toma um pouco de vinho, alegra o coração do homem. Mas depois de um copo, 2, 3, aí começa a pessoa a se exaltar, aí vem essas coisas. Diz assim que quando a pessoa diz assim, entra o vinho e sai o segredo, né? Sai o segredo. Quer descobrir o segredo da pessoa? Dá vinho para ele. A pessoa vai fazer a obra quando ele de ficar Deus bêbado, onde ele ficar bêbado, ele conta tudo. Aí não está certo. E era proibido. Você vê que até a Arca da Aliança, para andar ou tocar nela, tinha que estar preparado. Aquela pessoa que tocou, sei que ele teve assim uma coisa boa de querer ajudar para não cair a arca, né? Mas ele morreu. Por quê? Porque não estava preparado. Assim também não estava santificado. Tudo que é da obra do Eterno, você vai ter que fazer quando você estiver santo. Você se bebe, você está despreparado. Porque uma pessoa bêbada, ele está despreparado de tudo. Qualquer um pode fazer o mal ou ele fazer alguém. E às vezes ele está cego, né? Porque a bebida também lhe cega. E a pessoa que ele não está preparado para fazer a obra do Eterno, ele morre. Ele toca como essa pessoa tocou na arca, eu sei que foi de bom grado, queria ajudar, mas ele não estava santificado. Aí ele morreu na hora. Ele assim, foi fulminado, né? Assim também foi os filhos de Arão, acharam de fazer. E foi, o Eterno disse, não pode, quando vocês beberem, não pode fazer a obra do Eterno bêbado, né? Alcoólico. Pessoal, vamos comentar, vamos curtir, compartilhar aí.
Vamos para frente, porque nós precisamos concluir aqui a Paraxá, né? Paraxá de Levítico, de Shemini. O Talmud ordena o alcoolismo, quer dizer, condena o alcoolismo para que o equilíbrio físico e moral seja sempre mantido. Um pai não deve acostumar seu filho à carne e ao vinho. A gente, quando não tem conhecimento, às vezes os filhos é pequeno, o pai está bebendo, aí diz, bebe aí, meu filho, para ser homem. Mostra que é macho. Ele não sabe o que ele está fazendo, né? Com o tempo, a criança termina se acostumando e vira o quê? Um alcoólatra. E aqui a própria Torá está dizendo que não é bom o homem fazer isso. Ele também está dando um mau testemunho a seu filho, né? Ensinando. A própria Torá, ela diz, ensinar a criança no caminho que ela deve seguir. Se você está ensinando a criança a beber, ele vai seguir o quê? Então, você tem que dar como pai um bom testemunho, um bom exemplo e ensinar a criança no caminho que ela deve. Na realidade, o álcool, o nosso corpo é impotente perante o álcool. Uhum. Ele vai tomando conta do nosso corpo no dia a dia. Com o passar do tempo, a pessoa se torna um viciado, depois um alcoólatra. E aí é que, porque o alcoólatra, ele não quer aceitar que o alcoolismo é uma doença. Então aí é que cresce dentro dele. E a pessoa, para se tratar, só quando ele consegue entender que ele está doente, né? E precisa de ajuda. O alcoólatra, para ele se livrar do vício do álcool, ele tem que ser conscientizado que realmente ele está doente, que ele precisa de ajuda. Aí a família leva ele nos Alcoólicos Anônimos, que são reuniões que são feitas uma vez por semana, as reuniões dos Alcoólicos Anônimos, aonde ali não se usa remédio, nem internação. É feita aquela reunião, ali cada um dá o seu testemunho, como se livrou do vício da embriaguez, do álcool, por 24 horas. Aí eles vão fazendo aquela reunião com menos os trabalhos mais leves possível que a pessoa faz, que é de participar dessa reunião. E com 6 meses, as pessoas já passou 6 meses sem beber o álcool. Então, o que acontece? O organismo daquela pessoa ela vai se restabelecendo aos poucos. Porque o álcool, quando ele domina a pessoa, aos poucos. Leva anos para dominar a pessoa. Também para você deixar o álcool, não pode deixar de uma vez que pode ter problema, né, de saúde. Mas aí vai deixando devagar. Mas quando você entra para os Alcoólicos Anônimos, lá os instrutores, eu fui instrutor do Alcoólicos Anônimos, estou falando isso com segurança. Você é orientado a se afastar das pessoas que bebem, a se afastar do álcool. Tudo que te leva, o que levava a música, seja o que for, que te levava ao álcool, você se afaste. Aí você vai ser liberto, ter o domínio próprio, né? Porque o álcool também, ele não é proibido, quer dizer, a bebedeira, mas ele é um tipo de droga. Tanto faz a droga mesmo, como o tipo de bebida, como o vinho, é necessário a pessoa querer se tratar. Aqui diz assim, não te embriagues para que não pequeis. Nada causa tanta desgraça ao homem quanto o alcoolismo. Foi o vinho que motivou a infelicidade de Adão e Eva, pois o fruto proibido que eles comeram era o quê? Não foi maçã. Da videira. Foi a uva da videira. Porque comer a uva não faz tanto mal como beber o vinho exageradamente. Aí, por exemplo, toda a liturgia judaica de 3.600 anos, tudo é com vinho. Com vinho. Mas não é para embriagar. Agora me diga uma coisa, no Novo Testamento, Jesus aparece numa festa, né, foi convidado, aí faltou o vinho. O primeiro milagre. Que consta na Bíblia. Aí ele transformou água em vinho. Ele pecou? Não é pecado. Agora, o pecado é a pessoa beber para estar fazendo besteira, né? Aqui que é glutonaria. Diz aqui, nada causa tanta desgraça ao homem quanto o alcoolismo. É através do álcool que vem o quê? A morte. Não corra, não mate, não morra. A pessoa bebe e vai dirigir, às vezes causa a morte dos outros
e ele sai à vez também com a culpa, ou então perde a sua vida também, né? Além de causar a morte dos outros. Ele vê coisa onde não tem, ele quer bater, ele quer espancar, ele quer ser valente, ele tá, quer dizer, o vinho que causa desgraça, né? Nunca causou tanta. Você beber uma taça de vinho, como no judaísmo, tudo é feito com vinho, mas no dia de festa. Aí é bom quando você vai dormir, beber uma taça de vinho, que é para dormir, é bom para o coração, mas tudo com decência e ordem. Se você beber exageradamente, aí é que vem o perigo, né? Olha, Ruth, o ser humano tem uma sensibilidade, Ruth, ao mundo espiritual, porque também é corpo e espírito, né? Agora, existem as forças impuras que levam a pessoa ao mal, que é o vício da embriaguez. Quanto espírito acompanha um ébrio? Quantos espíritos acompanham um pé inchado? Aquele viciado no álcool. Espera aí, quantos? A gente não sabe o tanto que leva ele até que se esforça para não beber, é envergonhado, no outro dia amanhece de ressaca, precisa de remédio para isso, para aquilo outro, fica envergonhado ali, mas não sabe o que fazer. Porque há forças energéticas que estão dominando ele para aquele vício, bebendo em cima dele. E se alimentando, né? E se alimentando daquilo. Aí aquela pessoa, ela perde o crédito da família, perde o crédito no comércio, na sociedade, a ponto dele ele chegar, se encontrar só ele mesmo. Está no meio da família, mas ele ou às vezes abandonado também, né? Ou abandonado. Então, para essas pessoas, em toda a cidade, acho que no mundo todo agora já tem Alcoólicos Anônimos, você não precisa pagar nada. Para se procurar dentro, aqui na cidade, nós temos aqui na Igreja Católica, na Folha 28. Lá tem uma sala de AA, mas aqui tem muitos, que na época que eu mas o Cassebe, a gente frequentava, eu frequentava como instrutor, né? Mas o Cassebe frequentou mesmo como membro da diretoria, né? E aí o que acontece? A gente teve muito êxito de tirar muitas pessoas do vício da embriaguez, porque a Associação dos Alcoólicos Anônimos, que é a AA, ela não cobra nem do cliente e nem dos parentes. Agora os parentes devem ajudar para que essa pessoa não falte às reuniões. São reuniões boas, reuniões que levantam a estima da pessoa, está lá embaixo, aí levanta a moral, o respeito. E a pessoa que bebe, ele fica tipo uma casa que qualquer um pode entrar. Porque nós mesmos, nosso corpo, é comparado a uma casa. Aí, como eu estou concluindo aqui hoje, quando a pessoa bebe, ele abre portas para o mundo espiritual. Aí qualquer espírito, qualquer alma pode entrar. Fazer coisa que ele não vê. E depois vai dizer, não, é mentira, eu nunca fiz isso. Né? Faz coisas ele perde a consciência. Quando você está bebendo, que você perder a consciência, largue isso de mão. Porque você vai ter prejuízo para você e para quem está em volta de você. Porque no mundo espiritual há vários, a gente não diz nem espírito, né? Há almas querendo uma casa. E às vezes a pessoa não valoriza, que é o seu corpo, mas tem muitas almas que estão precisando de um corpo, porque perdeu a dele. E uma coisa, Ruth, devemos ajudar os alcoólicos, essas pessoas que têm problema com o álcool, que estão abandonadas, a gente vê nas praças públicas. E eu sei que tem muita família que ajuda, mas eles fogem das famílias. É assim, mas você, se tiver amizade com algum, converse com essa pessoa, tente levar uma sala de AA, né? Que você vai ver, lá não é religião. A sala de AA sempre tem, nas igrejas católicas, eles cedem, né? Lá na Vera Marabá, fica lá na Igreja de São Félix, aqui fica na Folha 28. Eu sei que quando eu frequentava a AA, que eu estudava instrução, mas depois eu comecei a fazer viagens missionárias, e aí a gente deixa essas coisas de mão. Por causa do tempo. O Saulo, bom dia, Saulo. Saulo, Goiânia, um abraço para você, meu irmão, em Goiânia, quantos dias, né? Um abraço para você e sua família. Vamos encerrar e chegamos ao final de mais um programa. Um abraço para todos vocês. Obrigado aí. Se nós falamos alguma coisa que você se magoou, perdoa-nos, porque
nós não falamos por mal, não, né, Ruth? Gente? Muita coisa Nós estamos lendo a Bíblia, que significa a Torá. E outra coisa, nós não temos problema com o cristianismo. Agora mesmo, pela manhã, vai vir um pastor aqui. O pastor José Leite vem de vez em quando aqui. Quantos pastores de vários ministérios vêm aqui, a gente conversa. E cada pessoa é livre para escolher a religião que ele escolhe. No termo de mobiliário, tem um pastor que me procura. A gente tem essa comunhão. Se eu fosse um contra eles, eu não queria amizade com eles. Né? Então, fique na paz, tenha um bom dia. Que a bênção do Eterno caia sobre você e toda a sua família.